Fala galera, o negócio é o seguinte, ó. Nesse vídeo aqui eu resolvi gravar para a gente poder falar sobre as mudanças que podem estar ocorrendo no time do Grêmio a partir de agora. Até porque muitas pessoas não sabem, mas eu participo do grupo da imprensa do Grêmio. A gente tem um grupo no WhatsApp, e como faço parte da imprensa, até por ser jornalista em formação, estou estudando para isso, faço parte da Rádio Com 98.5 MHz lá de Santo Ângelo, sou correspondente esportivo. Então eu acabo tendo alguns acessos e tenho esse acesso no grupo da imprensa e a gente acabou recebendo essa mensagem da seguinte forma: o treino dessa sexta-feira será fechado à imprensa e também o acesso ao CT Luiz Carvalho. Bom, quando eu recebi essa mensagem assim, pô, os caras falaram que ia ter treino normal na sexta-feira, até eu ia querer participar do treino e tal, e de repente muda. E aí fiquei pensando aqui, cara, por que que eles estão fechando o treino hoje se o próximo jogo do Grêmio é só na outra segunda-feira? Tem segunda agora, na outra, contra o Vila Nova. E aí, tá, mas o Grêmio vai jogar na terça, a Recopa, a gente sabe que vai ser com time reserva, talvez até a transição, mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: esse fechamento, né, esse treinamento que está fechado para a imprensa, é uma mudança realmente acontecendo ou é preservação de tudo o que pode acontecer e que eles não querem deixar vazar algumas atitudes internas que a imprensa está percebendo quando vai fazer que participa dos treinos? Isso é uma matéria, isso é uma notícia que a gente pode desmembrar aqui com vários itens por conta do jogo do Grêmio contra o Criciúma. Porque eu até falei na live aqui que eu também não vi um jogo tão ruim do Grêmio. Eu quero que vocês percebam isso. Mas foi um jogo ruim. Por quê? Porque o Grêmio não fez os gols. E sabe aonde que está caindo todo o detalhe desse jogo que foi esse empate contra o Criciúma? Novamente nos jovens. E por que de novo nos jovens? Se quem perdeu o primeiro gol na cara do goleiro foi o Diego Souza. Ah, mas o Diego Souza tem um histórico de fazer gols, é artilheiro e tal. Cara, ele ficou na cara do goleiro. Ele ficou na cara do goleiro. Dá pra dar um crédito para ele? Dá, mas eu fico pensando, jogo decisivo. Eu gosto de lembrar muito o ano passado, no jogo contra o Corinthians, que o Diego Souza perdeu aquele pênalti contra o Corinthians. Aquele pênalti que ele bateu displicentemente, ele bateu. Foi caminhando para a bola e bateu. E errou, né? O Grêmio empatou. Se o Grêmio tivesse vencido o Corinthians, talvez não tinha caído para a segunda divisão. Mas enfim. E aí entra no assunto de ter caído para a segunda divisão, em que a gente precisa sim responsabilizar alguém pelos atos, pelas coisas que estão acontecendo no Grêmio. De que forma a gente tem que responsabilizar? Porque manter todo esse manter o elenco, não, mas boa parte do elenco que caiu, e principalmente diretoria. Na live eu falei assim, ó, o problema do Grêmio não é o Roger é um dos menores problemas. Ele erra quando ele faz algumas mexidas ou ele erra quando ele escala o time. Por exemplo, contra o Criciúma foi uma tentativa de acerto. Ele foi o primeiro jogo com dois centroavantes. E eu entendi exatamente o que ele quis propor naquele jogo, colocando o Elkson um pouco mais atrás, fazendo uma linha, um 4-4-1-1, usando o Elkson como enganche, voltando para ajudar na marcação no meio-campo, e o Bitelo da esquerda, que ele deslocou o Bitelo um pouco mais para a esquerda, achando que ele caindo para a esquerda, tirando ele 2 metros do posicionamento dele, não atrapalharia ele no jogo. Só que ele teria mais 2 metros para voltar e fechar o meio-campo na marcação. E isso que atrapalhou, porque o Grêmio não tinha marcação no meio-campo. O Criciúma jogava ao natural. O Criciúma atacava o Grêmio, passeava no meio-campo do Grêmio. O Criciúma tocava a bola no meio-campo do Grêmio como queria. Não tinha ninguém para pegar. Então, assim, se tu quer utilizar as qualidades dos jogadores que o Grêmio tem, com o Bitelo, com o Vila Sante, com o Lucas Silva, com o Biel, tu precisa botar um outro cara no meio-campo. E aí muitas pessoas vão me criticar aqui, porque eu estou falando aqui do time, mas eu quero falar no momento do por que o Grêmio está nesse momento. O Roger talvez não queira perceber isso, e talvez ele ache que a torcida não vai aceitar, mas o Grêmio precisa sim jogar com 3 volantes e um meia com características de marcação. E aí no ataque o Grêmio tem que jogar com um cara que vai jogar
o enganche que a gente chama, né? Tipo, poderia ser o Benítez para ser esse cara, pode ser o próprio Biel e o Diego Souza. Talvez o Elkson, porque ele sabe proteger a bola melhor, ele sabe conduzir melhor e ajudar nesse meio campo, nessa formação. Com o Elkson, de repente, tu pode usar um meia de criação para controlar o jogo e fazer um 4-4-2, mas com 3 volantes. Em losango com 3 volantes. Se tu não jogar com losango, ou nessa questão usar um enganche, tu usa aquele meio mais marcador. Tu pode usar o Biel como esse cara. O Biel não, o Bitelo. Léo, mas o que quer dizer com isso? Tu é louco fazer um time desse? O time do Grêmio não vai jogar. Vai jogar. Vocês lembram do Celso Rotti, que ele montou aquele Grêmio que o Ronaldinho era banco em 1999? Pois é, ele jogava com um centroavante e um atacante de lado, que às vezes era até um meia. E o nosso meia armador era o Itaqui. O Grêmio precisa desse cara porque o Grêmio não sabe proteger o meio-campo. O Grêmio não consegue ganhar o meio-campo. E o Roger já percebeu isso, mas ele não quer aceitar essa mudança. Porque muitas pessoas, assim como eu, vou criticar utilizando esses 3 volantes e esse meia. Mas ele precisa testar essa forma de jogar. Ele precisa testar. Porque ele vai se complicar. E sabe por que ele vai se complicar? Porque não dá para confiar na diretoria, não dá para confiar no que vem da diretoria. Por mais que o Romildo Bolzan é um admirador nato do Roger Machado, o Grêmio não é confiável. Nem diretoria, nem departamento de futebol, nem conselho administrativo, nem os jogadores do Grêmio. Porque se a gente começar a dizer que o fulano não serve, o ciclano não serve, o Beltrano, nós vamos dizer que nada serve, que está tudo errado. Não, os jogadores, todos eles têm suas histórias. Os jogadores jovens do Grêmio, alguns foram campeão brasileiro ano passado, então eles têm uma certa qualidade, e eles foram campeão brasileiro contra equipes que jogavam com 23 anos. E o time do Grêmio que foi campeão brasileiro ano passado tinha 21, uma média de idade de 20. Então tinha sim tem qualidade, mas está faltando uma inteligência do treinador em utilizar esses caras. E por que ele não está conseguindo utilizar esses caras? Porque ele está sofrendo uma pressão externa. Eu não queria falar, mas eu vou trazer aqui para vocês. Ele está sofrendo pressão, sim, externa, para poder colocar os caras para jogar. Ou vocês acham que o Rodrigues saiu com a cara feia ontem por quê? O Benítez, que não entrou ontem, jogou no jogo passado mal, não acertava um passe de novo, e hoje não, e ontem o Roger não botou ele por quê? Porque ele também está tentando dar uma resposta para a diretoria que esses caras não estão funcionando. O Rodrigues até jogou bem de lateral, ele errou alguns passes, mas ele é o menor problema, não tinha outra coisa para fazer. Mas ele botar o Sarará no lugar dele porque o Sarará joga de lateral, não. Ele era para ter botado o Sarará de volante. Porque o Sarará tem 1,82 m, ele é o maior volante que o Grêmio tem. Aí depois ele botou o Fernando Henrique, também entrou bem. E aí eu digo que ele sofre a pressão porque o Fernando Henrique fazia tempo que não aparecia. Eu sou um que cobro muito a entrada do Fernando Henrique porque tem bola. E o Grêmio melhorou com a entrada dele. Isso aconteceu. O Grêmio melhorou porque sabe tocar bola, sabe tratar a bola. Mas a pressão vindo de cima, o Romildo tenta apaziguar porque ele é um apaziguador, mas a culpa também é dele, de manter o departamento de futebol inteiro com o Grêmio ter caído. Ele ter deixado todo o departamento de futebol. Qual é a mudança que o Grêmio precisa fazer agora? Não é mudança tática, não é mudança de jogador. Tem que contratar sim para reforçar. A gente sabe que vai chegar o Guilherme e o Tassiano, que vão dar um apoio melhor. O Tassiano tem mais vontade, tem mais gás, ele é um cara que é veloz, que pode ajudar muito o time do Grêmio nesse meio campo. O Guilherme é um pouco mais experiente, é um cara que também que vem decidindo jogos e decidiu jogos enquanto estava no Brasil. Mas tu manter todo esse departamento que não está apresentando nada. O que eles estão apresentando? Orejuela, que o Denis Abrão admitiu que era um sonho de contratar e chegou aqui o jogador não era aquilo que ele fez. Por quê? Porque não houve pesquisa, não houve intenção, não teve uma simples pesquisa de como ele estava jogando no São Paulo. Aí tentou resgatar o Orejuela que jogou no Grêmio. Calma, cara. O cara que resgatava jogador, que fazia melhorar, de cada 10, 2 jogavam, ele resgatava, era o Renato. E não tá. Então não vai acontecer isso. Aí ele contratou Janderson, que não tá jogando. E quem ele acertou? O Nicolas e o Bruno Alves. O Bruno Alves que foi uma troca, né, com o Alisson. E o Nicolas que foi um acerto.
Benítez, tu acha que é um acerto? Não rola, meu. Não rola. E aí tu vai lá e contrata o Rodrigo, agora que é um lateral. Beleza, trouxe um Rodrigo, mas precisava de um outro lateral. Aí o presidente foi lá e trouxe o Edilson, porque sabe que no Edilson dá para confiar. Por mais que tenha 35 anos, dá para confiar. Então, o que ele está trazendo de novo? Além de queimar jogador, porque vai para entrevista e queima todo mundo. As categorias de base do Grêmio ninguém presta, ninguém salva, nada serve. E como é que terminou o jogo do Grêmio ontem? Quem são os jogadores que entraram ontem? Como é que tu vai confiar numa diretoria dessa fazendo isso? É demais para a cabeça, é demais tu pensar em algo dessa forma. Os caras não estão analisando no contexto o que precisa ser feito. Precisa ter essa mudança e é urgente. Por mais que a gente sabe que de ontem para hoje não haverá mudança, mas a torcida está esperando algo novo. A torcida está querendo algo novo. Ela precisa ter uma resposta disso, porque do jeito que tá, não vai subir. Os jogadores não vão subir, não vão levar o Grêmio para a primeira divisão. O Grêmio vai ficar ali batendo na sétima, sexta posição, não vai entrar nem no G4. Vai chegar nas últimas 10 rodadas e não vai estar no G4. Tem que ter uma mudança, tem que ter algo novo, tem que trazer algo novo. Não é criar um fato novo, não. É trazer algo novo, fazer uma mudança de posição. E eles não estão fazendo isso. E isso cabe agora ao presidente. Ele tem que pegar e dizer assim: meu, chega. Já que tu não está envolvido mais com política, chega, encerrou, deu, tira os caras, vai lá, assume, entra pro vestiário junto e resolve. Mostra para os caras que tá ali para resolver e que tu conhece como diz, conhece do babado. Tá foda, tá difícil, não vai acontecer. Não vai acontecer o principal fator que o Grêmio precisa, que é subir. Tem que ter algo de diferente para fazer. Os jogadores precisam ter a confiança de que tudo está sendo feito. O treinador é um treinador, a gente sabe que ele é treinador. E vários outros jogadores que passaram por ele já elogiaram. Cabe o dirigente, presidente Romildo Bolzan, tomar atitude agora para resolver o simples momento, a saída do departamento de futebol. Tem que ser trocado. Dá o like, se inscreve e ativa as notificações. Até mais.